olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Percorrendo as ruas da cidade, já deve ter visto um carro cor-de-rosa que por onde passa chama atenção. Ele é uma premiação de reconhecimento instituído pela Companhia de Cosméticos Mary Kay. Esse presente começou a ser entregue aqui no Brasil no ano 2000, 2 anos depois do início da operação da marca aqui no país. Atualmente são 11 mil carros no mundo todo. E hoje, aqui no Trajetória, eu recebo uma dessas 11 mil profissionais que ostentam o carro cor-de-rosa pelas ruas. Eu converso com a Angélica Borges. Mas olha, antes de ser uma diretora de vendas de sucesso, ela faliu um negócio. Fica comigo, vem conhecer essa história. De onde você é? Você nasceu em Araxá? Quem é sua família? Quem são seus pais? Né? Qual que é o contexto que você cresceu? Então, eu sou de Araxá, né? Nasci aqui em Araxá e na ocasião meus pais moravam em Biá. Meu pai era natural de Biá, sou filho do senhor Gil, já falecido há 19 anos, quase 20. E da dona Ilza, né? A minha mãe, muito batalhadora, uma pessoa muito determinada, uma pessoa, um anjo de Deus na vida de todo mundo que a cerca. E a minha mãe, ela, quando eu era criança, eu tenho lembrança dela sempre trabalhando para ajudar meu pai, né? Eu sou de família de classe baixa, eu venho de família humilde, né? Mas de pessoas muito determinadas a trabalhar e serem independentes, né? A minha mãe foi um grande exemplo para mim na minha vida. E eu fui criada com muita simplicidade. Fui criada usando roupas das primas mais velhas, aproveitando, né, as coisas. Então, assim, eu valorizo cada coisinha que eu faço na minha vida, eu valorizo cada coisinha que as pessoas fazem ao meu redor, justamente porque nada pra mim foi fácil. Eu não tive nada muito fácil. Como que foi a sua formação? Eu estudei, fiz o ensino médio, né? E me casei. Eu me casei com 19 anos e com 21 eu já tive minha filha. E eu só depois voltei para fazer o ensino superior, eu já estava na maturidade, já estava com quase 34 anos. Foi quando eu decidi, né, que eu queria mais da vida e fui fazer faculdade. Qual foi o curso superior que você fez? Eu fiz administração. Fiz administração. Isso que te levou a querer ter um negócio próprio? Não, quando eu comecei a fazer o curso de administração, eu já tinha aberto a minha loja. Eu já tinha começado a empreender, né, no ramo então de roupas e calçados infantis. Só que sem muito conhecimento. Eu já trabalhava em outras empresas na parte administrativa, mas não tinha tanto conhecimento da parte tributária, né, enfim, de tudo que um empresário precisa de saber para se dar bem no negócio, né. Foi onde acabou que não deu certo, né. Eu tinha muito boa vontade de trabalhar, mas não busquei muito pelas informações, que era o que eu deveria ter feito primeiro. Eu fiz o caminho inverso. Eu primeiro abri com muita dedicação para trabalhar, mas com pouco conhecimento na área. Quando eu estava no meu penúltimo período para me formar, eu percebi que a minha loja não era um negócio viável. E já era tarde para tentar mudar a realidade, né? E aí a gente decidiu por encerrar as atividades e a gente literalmente quebrou. Meu marido investiu
tudo que ele tinha, e eu também algumas poucas economias para a gente começar o negócio. E a gente ficou assim, literalmente falido, endividados, né? Nossa casa financiada, então a gente estava muito sem perspectivas para que a gente pudesse retomar, né, as atividades da loja. E, enfim, eu estava então recém-formada, falida, endividada, desempregada, com nome restrito, sem oportunidades aqui no mercado, né? Na nossa região a gente sabe que cidade pequena acaba que o mercado seleciona mesmo, né? E não remunera muito bem. Não remunera bem, justamente. E eu tinha feito estágio, né, numa mineradora daqui da cidade, e como todo araxaense, a gente tem um sonho de trabalhar numa mineradora que é onde se ganha melhor. E eu fiz um estágio durante 1 ano e 4 meses lá, e veio a crise de 2008, que foi justamente no ano que eu me formei, e eu não fui contratada. No dia da minha colação foi o meu último dia de estágio e foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu tinha acabado de encerrar as atividades da minha loja, né? Não tinha perspectivas, e a empresa onde que eu tinha um pouco de esperança de ser contratada estava demitindo em massa na ocasião. Imagina se iam contratar estagiários, né? Se não estavam conseguindo manter nem os que já estavam, né, alocados. Sem chão. Sem chão. E foi uma situação tão difícil que eu sei que é difícil de acreditar, mas teve uma ocasião que a minha filha me pediu para comprar uma pizza no final de semana e eu tive que falar para ela: nós não temos dinheiro. Para quem é mãe sabe que negar qualquer coisa para um filho já é difícil, comida mais ainda, né? E aí eu comecei a fazer unha para fora. De onde fazer unha, por que fazer unha? Eu já tinha feito unhas, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu tive na minha adolescência, e até acho que também reeditando um pouco a história da minha mãe, porque eu cresci vendo a minha mãe. Isso que eu ia te perguntar, você lembrou lá, né, da sua mãe? Sim. Lutando. Eu pensei, poxa, se eu tô sem possibilidades agora nesse momento, eu tenho que fazer qualquer coisa, e o que eu sei fazer, além daquilo que eu sei trabalhar, né? E eu coloquei na minha mente o seguinte: eu não vou trabalhar para os outros para ganhar pouco. Se é para ganhar pouco, eu trabalho para mim, porque eu trabalho com flexibilidade de horários, né? Foi aí que uma grande amiga me falou da empresa que eu trabalho hoje, né? E me pediu para receber uma pessoa que era de Araxá, mas que morava em uma outra cidade, né, da região, que vinha aqui e queria me apresentar um trabalho de venda direta. Eu fui a primeira a dizer: nossa, não, muito obrigada, qualquer coisa menos vender qualquer coisa, abrir qualquer negócio que precisa ter estoque, que precisa ter investimento, né? Eu tinha acabado de quebrar a minha empresa, então assim, aquele sentimento de frustração ainda estava dentro de mim, né? Uhum. E então fui muito resistente, mas como uma mulher inteligente, eu acho que a gente não deve dizer não antes de ouvir. E eu me predispus a receber, então, essa amiga, indicada da minha amiga, né, e ouvi a proposta e tal. E assim, tudo que ela me falou era muito, assim, distante da minha realidade. Inalcançável, assim, para aquele momento. Tipo inalcançável. Alguma coisa assim muito fora da minha realidade. E aí ela falava de viagens, de joias, carro rosa, e eu tava numa fase tão difícil que na verdade que eu precisava era quitar dívida, eu precisava de limpar dinheiro. o nome. Eu precisava de dinheiro para reorganizar minha vida e da minha família, né? Então, meu esposo também estava assim bem triste, bem deprimido, né? Pela situação que a gente estava vivendo. Mas eu tive muita fé, muita determinação e disse um sim para essa oportunidade que me foi oferecida. E foi o sim que transformou a minha vida.
Porque o dia que eu disse pra mim que se fosse para trabalhar em outra empresa para ganhar pouco, né? Preferi então trabalhar para mim mesmo, né? Eu disse isso com muita determinação. Não com orgulho, mas com determinação. Porque o que eu penso? A gente gasta tanto pra gente se formar, a gente investe tempo para aprender, para aprimorar. Sim. Então eu achava que eu merecia mais, porque eu tinha me dedicado, eu fiz uma faculdade brilhante, já mais madura, né? Então, assim, eu já sabia exatamente... Aproveitar cada oportunidade aprendendo. Isso. Já não era mais aquela jovenzinha, adolescente que não aproveita a aula direito, não aproveita o professor direito. Muito pelo contrário, eu aproveitei muito bem o meu tempo, né? Como estudante. E investiu tempo. Que poderia estar com a família. Sim. Para estudar. Inclusive, eu tive dificuldade em algumas coisas. Mas tudo aquilo que era difícil pra mim era motivo pra eu me doar mais, dedicar mais. Então tinha dia que eu estudava até 4h30 da manhã e levantava tipo 5h30 pra pegar o ônibus pra ir pra mineradora pra fazer meu estágio, né? E aquelas matérias onde eu tive mais dificuldade foram as matérias que eu virei monitora no final do curso. Então é da minha personalidade ser uma pessoa assim, tudo que eu pego para fazer eu faço com dedicação. Eu não sabia onde que eu ia conseguir dinheiro para começar o meu novo negócio, eu não sabia como ia ser. Eu só pedi a Deus, Senhor, coloca o chão porque eu já estou pondo os meus pés. E assim Deus me honrou e eu, com o apoio da minha família, né, eu consegui um tio que muito querido, infelizmente foi embora há 2 anos. Ele foi um segundo pai para mim e ele apostou em mim. Ele vai lá que eu acredito em você. Então eu comecei com um cartão de crédito emprestado, né? Tudo parecia estar contra, mas a vontade de vencer era tão grande e naquele momento eu realmente precisava de dinheiro. Mas eu acho que durante um tempo você faz por dinheiro as coisas. Depois a gente não consegue mais dar o seu melhor, fazer um trabalho de excelência se for puramente por dinheiro. Foi aí que assim eu passei a perceber que Mary Kay na minha vida é missão. Como é que foi, Angélica, primeiro, vencer esse medo, né? Porque você tinha acabado, estava com aquele sentimento de fracasso, né? Como é que foi vencer esse medo? Você falou que você gosta de superação, mas eu digo na prática, né? O que te fez vencer esse medo? E você passou também por preconceito? Você tinha acabado de fazer uma faculdade, uma administradora de empresas. Ouviu aí de alguém, mas peraí, você fez faculdade para vender batom? Como é que foi o preconceito? Então, primeiramente, vencer o medo é um conjunto de coisas, mas eu posso atribuir a fé, em primeiro lugar, a minha fé. Graças a Deus eu tenho uma fé decidida. Então eu coloco as coisas na mão de Deus e eu pergunto para Ele o que Ele quer de mim, onde é que Ele quer que eu esteja, e Ele me mostra. Ele me mostra em sonho, Ele me mostra em um sentimento, alguma coisa. Então a primeira coisa foi a fé, sabe? Preconceito, nossa, muitos. Eu ouvi, né, de pessoas muito próximas, zombaria desse tipo, né? Nossa, mas você formou para vender batom? Isso porque antes de começar a vender batons, eu estava fazendo unha. Você formou para limpar pé das pessoas? Sabe essa coisa? Mas assim, eu nunca fui uma pessoa que me deixasse abalar por esse tipo de comentário maldoso, sabe? Eu nunca fui do tipo, preocupo com as pessoas, com o que estão achando de mim. E assim, pra mim foi muito natural. Agora, a questão de como vencer aí o medo da frustração novamente, o medo do fracasso, né?
visto que eu estava tentando empreender, né, um outro ramo de atividade, mas não deixa de ser um comércio também, né, claro. Então, as pessoas poderiam te dar calote, sim, fazer uma compra e não pagar, né? Eu não tive medo em momento nenhum de não vender. Eu tive medo de não conseguir pagar, né, o cartão do meu tio que apostou tanto em mim, que confiou em mim, que me deu crédito, né, o que eu mais precisava naquele momento de alguém que me desse confiança, né, e ele me deu. Então eu tive sim receio de não conseguir pagar, e eu só tinha duas alternativas, ou vender ou vender. E aí, diante disso, eu fiz o que tinha que ser feito. Como eu também não entendi ainda, nunca tinha trabalhado no ramo de cosméticos, né? Eu nem muita vaidade eu tinha, não cuidava da pele, nem usava maquiagem. Então foi desafiador, sim, mas eu me dispus a aprender tudo aquilo que eu não sabia. Então eu tive muitos desafios, muitos, além do medo. Só que assim, medo pra mim é uma coisa que paralisa. E a fé liberta. Quando você tem fé, o seu medo é muito pequeno diante da libertação que Deus tem para você através da sua fé. Então, se você realmente acredita em Deus, não tem como as coisas dar errado. Porque Deus, ele vai te direcionando. Não tem como você colocar as coisas na mão de Deus e ficar tirando. Não, eu confio em Deus, mas peraí, e se acontecer isso? Não, então você não confia, né? A minha fé é uma fé tão decidida a ponto de colocar as coisas na mão de Deus e descansar. E eu tenho certeza que Deus me mostra, Ele me dá todos os caminhos. E se eu tenho essa fé, eu tenho toda certeza dentro do meu coração que Deus é como se Ele mostrasse assim, ó, com uma luz, onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer. E aí a fé, ela é tão poderosa que quando você pensa, isso não vai dar certo, eu já tentei 1, 2, 3 vezes, eu já levei não, né? Porque a gente tem que ir em busca de pessoas. Nosso ramo de negócio não é abrir uma loja e ficar esperando o cliente vir. A gente busca pelos nossos clientes, né? Nós vamos atrás do nosso cliente. E então, nesse momento, se você levou 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, se chegar no 9º não, quem sabe o 10º vai ser um sim que vai mudar o seu dia, que vai mudar o dia de alguém, né? E é tão prazeroso, é tão gostoso a gente levar beleza para as pessoas, impacta diretamente a autoestima das pessoas. É um trabalho muito gratificante. E as conquistas? O que você já conseguiu conquistar, assim, em família, profissionalmente, pessoalmente, a partir desse momento que você mesmo se superou e encarou esse desafio? Então, voltando lá atrás, né, na minha infância, a família da minha mãe não é uma família de baixa renda, né? Eu digo nós assim, meus pais da família da minha mãe eram os mais sacrificados. A minha mãe é de uma família de 9 irmãos, onde todos sempre tiveram uma vida mais confortável, exceto nós, né? Minha mãe casou com meu pai, que era um caminhoneiro, tinha problema com alcoolismo também, então assim, sabe aquela coisa assim, a gente sempre pega o que sobra da família, a gente sempre foi olhado tipo assim, né? Será que vai dar alguém na vida, né? Porque filho de motorista, cachaceiro, né? E aí, a primeira conquista pra mim foi o respeito da minha família, da família da minha mãe, que é araxaense. Pra mim isso foi assim, uma grande conquista. E em se tratando de conquista, as pessoas se preocupam muito em ter as coisas, né? E eu percebi que é muito mais importante a gente ser
ser feliz, fazer o que gosta, amar o que faz, né? Então, para mim foi uma conquista muito grande eu me descobrir. Por quê? Eu acredito que Deus dá muitos talentos pra gente. Todos nós temos muitos talentos, não só um, né? Mas o seu verdadeiro talento é aquilo que você faz sem esforço, sem sacrifício. Aquilo que não é um fardo para você, que você consegue fazer com leveza. Então a minha maior conquista foi descobrir o meu maior dom, o maior dom que Deus me deu, que é o dom de me relacionar com as pessoas. Para mim isso é fantástico. Como eu disse, né, a venda é uma consequência de um trabalho de excelência, de amor ao próximo, de amar as pessoas, de estar junto com as pessoas, querendo que elas realmente se sintam bem na minha presença. E aí quando eu descobri que eu podia ensinar tudo que eu aprendi para outras pessoas e ajudar a transformar outras vidas, nossa, foi mágico e transformador. Eu não guardo esse conhecimento para mim, eu passo pra frente. Exatamente. Eu posso ajudar outras pessoas, né? E aí veio, como consequência, a liderança de uma equipe, né? Nesses 11 anos de empresa, eu já conquistei muitas viagens nacionais e também internacionais. Tive a possibilidade de conhecer vários países, né? Joias todos os anos, nesses meus 11 anos eu acumulo 13 joias conquistadas, né, como reconhecimento do meu trabalho, porque eu sempre estou entre as melhores do Brasil. E o troféu sobre rodas, o tão sonhado carro cor-de-rosa, né, que hoje eu já acumulo 3. Ainda chama troféu sobre rodas, né, porque é o ícone da marca, o carro cor-de-rosa, mas se a pessoa quiser comprar outra coisa. Qualquer outra coisa. No entanto, o segundo carro que eu conquistei, eu peguei o dinheiro para construir minha casa. Quando eu fali que eu quebrei, eu estava para perder minha casa também. E a gente teve que vender para sair de uma prestação muito alta, sabe? Que a gente tinha uma boa parte da casa financiada. E aí eu tinha um sonho de construir a minha casa novamente, né? E fazer uma casinha do meu jeito, né? Assim, que eu pudesse escolher as coisinhas e tudo. E o trabalho me possibilitou e o reconhecimento também, porque meu carro ainda estava muito novo, não tinha 3 anos ainda. Aí eu falei, meu carro tá com quase 3 anos, tá muito novo ainda. É um carro muito bom, muito luxuoso, então eu vou ficar com ele e vou usar o dinheiro para realizar o sonho da minha família, né? Porque não é só um sonho só meu, é da minha família também. E assim eu fiz. E foi, assim, muito abençoado, muito, 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 sabe? Assim, nossa, valeu cada centavo que eu deixei a vaidade, né? De andar com o carro zero, né? Foi uma conquista, foi. É o troféu sobre rodas, sim. Por isso é o meu 3º troféu sobre rodas, né? Mas... E sonhos agora, assim, daqui por diante? O que você ainda sonha conquistar? Não só profissionalmente também, né? Mas o que você ainda sonha conquistar em família, para você pessoalmente? Aonde você ainda quer chegar? Olha, é uma conquista, assim, que pra mim é muito importante, é que eu possa levar esperança para muitas famílias, para muitas mulheres. Eu quero ter um exército de mulheres que se descobrem, que eu possa ajudar elas a se descobrir e a saber, assim, a parar e pensar, eu também posso, isso é possível para mim, alguém está acreditando em mim. Independente se ela tem dinheiro, se ela não tem, para começar o próprio negócio, assim como eu não tinha. Então, que seja possível para muitas outras mulheres. E meu grande sonho é esse, transformar a vida de muitas mulheres. E profissionalmente eu quero ainda chegar no topo dessa companhia que é o Diretorado Nacional. E aí quando eu chegar num patamar assim mais alto, eu ainda quero ajudar muitas pessoas. Assim como alguém já estendeu a mão para mim, alguém não, várias pessoas, né? Deus colocou vários anjinhos para me ajudar, que eu também possa ser anjo na vida de muitas pessoas.
Obrigada, Angélica. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Fiquei lisonjeada, me senti muito honrada com o seu convite. Obrigada, Gi.